Ponto principal 1. Suas escolhas moldam o seu caminho. Encontrar sua paixão nem sempre é simples. Às vezes é difícil saber por onde começar, e quando finalmente você dá o primeiro passo, surgem a autocrítica e vários obstáculos, internos e externos. Mas a verdade é que, quando você sente medo ou resistência, isso pode ser um sinal de que está seguindo na direção certa. Sempre que saímos da nossa zona de conforto e exploramos novos caminhos, é natural que apareçam desafios. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Um passo de cada vez já é suficiente. Tudo bem começar com o que você tem hoje. Ao contrário do que você pode ter lido ou ouvido por aí, não é preciso tomar atitudes drásticas como largar o emprego ou se afastar da família. O mais importante é ser sincero consigo mesmo e estar disposto a agir, ainda que aos poucos. Não é preciso ter todas as respostas agora, nem forçar o processo. Henri Juntila. Em 2009, Henri Juntila criou um blog chamado Wake Up Cloud, que logo atraiu pessoas curiosas sobre como ele encontrava tanta motivação para correr atrás dos próprios sonhos. Esse interesse o inspirou a se aprofundar ainda mais no assunto e, mais tarde, a escrever este livro. Então, se você está com dificuldade para descobrir no que é bom ou qual é a sua verdadeira paixão, este resumo foi feito para você. Reserve um tempo para ouvir com atenção e responder às perguntas de cada capítulo. Esse processo pode trazer percepções valiosas, te ajudar a enxergar com mais clareza o que realmente importa e mostrar os obstáculos que podem estar te afastando da vida que deseja viver. Continue ouvindo para descobrir as questões que podem te ajudar a encontrar sua paixão. Ponto principal 2. Para você, o que significa uma vida com paixão? Para entender como algo funciona, seja um objeto, dispositivo ou sistema, precisamos primeiro saber como aquilo se chama. Quando estamos aprendendo a usar uma colher, por exemplo, os adultos primeiro nos ensinam o nome do objeto e só depois explicam como usar, para que serve e outras características. Ou seja, tudo começa por uma definição, e com a paixão não é diferente. A diferença é que cada pessoa tem a sua própria ideia do que isso significa, baseada nas suas vivências, sonhos e desejos. O problema é que nem sempre percebemos isso, e acabamos nos guiando pelo que os outros viveram. Por exemplo, na infância, observamos nossos pais dedicando suas vidas ao trabalho, e com isso, podemos concluir que o sentido da vida está em buscar conquistas e reconhecimento. Mas descobrir a sua verdadeira paixão exige sinceridade. Pergunte a si mesmo: o que significa para mim viver com paixão? Essa reflexão ajuda a deixar de lado ideias que não têm a ver com você. Pode ser que você perceba que, no seu caso, paixão não tem tanto a ver com carreira, e sim com criatividade, viagens ou até com o simples prazer de observar o céu e as estrelas. Paixão e prazer não são a mesma coisa. O prazer é passageiro. A paixão é um jeito de encarar a vida todos os dias. No fim das contas, viver com paixão é encontrar aquilo que te inspira. É sentir que você está no lugar certo, entrar em estado de fluxo, acordar com vontade de viver o dia e descobrir coisas novas. Claro que os problemas não desaparecem. A diferença é que você ganha mais força para lidar com eles. Entender o que é viver com paixão pode não ser tão simples, e tudo bem. Normalmente, precisamos desconstruir várias crenças e ideias que não fazem mais sentido antes de chegar naquilo que é verdadeiro para nós. Pode levar tempo, mas vale muito a pena. Uma dica é colocar tudo no papel. Pegue uma folha em branco e escreva o que vier à mente. Talvez você sinta uma certa resistência interna ou se distraia com o que está ao redor. Quando isso acontecer, traga sua atenção de volta com delicadeza. Faça também mais uma pergunta: como perceber que estou vivendo com paixão? Essa resposta vai além de bens materiais. Está ligada ao seu crescimento, à sua evolução pessoal. Quando novas oportunidades e caminhos começam a surgir, esse pode ser um sinal claro de que você está vivendo com paixão. Ponto principal 3. Descubra quais ideias são fundamentais para você. Tente imaginar como seria a sua vida se você começasse a viver com paixão e sentisse que tudo está no lugar certo.
Agora, faça uma pergunta importante. O que está me impedindo de viver dessa forma? Fazer perguntas a si mesmo é uma forma de se conectar constantemente com os próprios sentimentos. Vale lembrar que paixão é só uma palavra, mas que carrega um significado profundo e está ligada a coisas muito essenciais. Anote tudo o que você faria ao encontrar sua paixão. Não se preocupe em dar apenas a resposta certa. Coloque no papel tudo o que vier à sua cabeça, mesmo que pareça confuso ou sem sentido. Você pode anotar algo como: quando eu encontrar minha paixão, finalmente vou poder surfar, ou qualquer outra coisa que estiver passando pela sua mente. Se você sentir sua mente cansada ou sobrecarregada, pode ser um sinal de que algo está mudando aí dentro. E isso é um bom sinal. Esse esforço mental é valioso. Fazer esse tipo de reflexão é como treinar o corpo. No começo, exige esforço e pode até incomodar, mas com o tempo, você vai ficando mais forte e mais resistente. Um dos pontos mais importantes de uma vida com paixão está na forma como pensamos. As atitudes e crenças que carregamos moldam a nossa visão de mundo. Algumas dessas crenças nos fortalecem, como acreditar que merecemos amor ou que todos têm o direito de ser felizes e saudáveis. Mas nem toda crença que carregamos é útil ou verdadeira. Pense, por exemplo, na crença de que você não sabe cantar. Provavelmente, essa ideia surgiu quando você era criança. Pode ter sido por causa de um comentário de um adulto, ou talvez alguém tenha rido da sua voz. E aí você cresceu acreditando que tem voz de taquara rachada. Agora imagine que, já adulto, você conhece um bom professor de canto. Ele te ensina técnicas, te ajuda a destravar a voz. E com o tempo, você canta diante de uma plateia que te aplaude e te admira. Então, será que aquela crença fazia mesmo sentido? Nem tudo o que parece normal ou certo, de fato é. Você tem o poder de escolher no que acredita e quais ideias quer manter na sua vida. Pergunte-se: o que está me impedindo de viver com paixão? Essa pergunta pode te ajudar a identificar crenças antigas que já não servem mais e que talvez estejam te limitando até hoje. Você completou 3 pontos principais e manteve a sequência. Parabéns! Ponto principal 4. Descubra seu tipo de personalidade e entenda melhor seus medos. Encontrar sua verdadeira paixão passa por um processo de autoconhecimento. Quem sou eu? Do que eu gosto? O que me causa medo ou insegurança? Testes de personalidade podem ser ótimos aliados para ajudar a responder essas perguntas. Existem vários tipos, mas é importante escolher aqueles que têm uma base mais séria. Verifique se o autor tem formação específica e dê preferência a testes com embasamento profissional. Use-os como uma ferramenta de apoio, mas sem encarar os resultados como verdades absolutas. Eles podem te mostrar tanto seus pontos fortes quanto suas vulnerabilidades. Às vezes, isso pode até causar uma certa frustração, mas os pontos fracos apenas confirmam que você tem um talento considerável em alguma outra área. Muitas vezes, subestimamos nossas qualidades e achamos que, se algo é fácil para nós, também deve ser fácil para os outros. Mas não é bem assim. Se você, por exemplo, consegue enxergar tendências com facilidade e suas ideias costumam fazer sentido, isso é uma habilidade especial, e nem todos têm esse olhar. O desafio é reconhecer nossos pontos fortes e aprender a usá-los da melhor forma possível. E isso não precisa, necessariamente, estar ligado ao trabalho. Você pode ter um talento incrível na cozinha, mesmo trabalhando na área da construção civil. Observe como você costuma passar seu tempo livre. Isso pode revelar pistas importantes sobre a sua paixão. Repare também nos tipos de conselhos que seus amigos costumam pedir. Se alguém te procura para ajudar a escolher uma roupa para um encontro, por exemplo, é porque sabe que você manda bem nisso. No fim das contas, talvez você já tenha uma paixão e nem tenha se dado conta ainda. Seus medos também podem revelar muito sobre seus interesses. A ansiedade geralmente aparece quando algo importa de verdade para nós. Se uma entrevista em determinada empresa te deixa nervoso, é sinal de que você realmente quer aquela vaga. E se bate aquele frio na barriga antes de um encontro, provavelmente é porque você quer muito que dê certo.
Agora pense em como você agiria se tivesse a certeza de que não iria falhar. Sentir medo é normal. O importante é não se deixar paralisar por ele. Deixe a sensação passar e comece a agir. Quando você se pergunta o que faria se o fracasso não fosse uma possibilidade, acaba descobrindo quais são seus verdadeiros sonhos. Outra reflexão interessante é: o que eu faria se soubesse que tudo daria certo? Permita-se sonhar alto. Anote tudo o que você faria se tivesse um gênio da lâmpada ao seu dispor por uma noite. Você sabia que no início dos anos 1960, Catherine Cook Briggs e sua filha Isabel Briggs Myers criaram o famoso teste de personalidade Myers-Briggs? Ponto principal 5. Interesses do passado podem apontar caminhos para o futuro. Muitas vezes, a nossa paixão está bem diante dos nossos olhos, mas não conseguimos enxergá-la porque estamos presos na correria e nas preocupações do dia a dia. Neste momento, vale a pena se perguntar: quais são, ou eram, os seus interesses? Em algum momento da sua vida, você já se conectou com isso. Agora é hora de retomar essa conexão, sem se julgar. Simplesmente escreva tudo o que vier à mente. Como saber que você chegou lá, se nem sabe o que está procurando? Henri Juntila. Também é hora de se perguntar: o que eu quero de fato? Talvez em algum momento, alguém tenha dito que os seus sonhos eram impossíveis ou irrealistas, e por isso você acabou escolhendo algo mais seguro ou prático. Mas a verdade é que esses sonhos que você deixou de lado ainda têm valor. Você não precisa aceitar a opinião de quem tentou te convencer do contrário. Tente pensar: o que eu teria feito ou vivido se ninguém tivesse me dito não? Talvez isso não seja exatamente a sua paixão definitiva, mas pode ser um ótimo ponto de partida para chegar até ela. Não tente responder todas as perguntas de uma vez. Vá com calma. Respeite seu ritmo. Aqui vão algumas sugestões para te ajudar a refletir com mais profundidade. Quando eu era mais novo, eu sempre quis. O que eu quero, mas secretamente acho que nunca vou conseguir, é: o motivo pelo qual eu quero isso é porque eu gostaria de contribuir com o mundo através de. Se ninguém tivesse me dito não, eu teria tentado. Está tudo bem se no meio da madrugada surgirem ideias aparentemente malucas ou aleatórias. Às vezes, essas ideias são o início de algo muito maior, e você não vai querer deixá-las esquecidas dentro da sua cabeça. Ponto principal 6. Saber o que você não quer pode te ajudar a fazer as escolhas certas. Uma boa pergunta que você pode se fazer é: o que eu não quero? Tente ir além das respostas óbvias. Não se contente com nada raso. Questione por que certas coisas te incomodam ou te desanimam. Seja o mais específico possível. Anote tudo o que te deixa exausto, triste, desanimado ou sobrecarregado. E mesmo quando parecer que já escreveu tudo, continue. Pergunte a si mesmo: por quê? E como isso me afeta? Quantas vezes forem necessárias? É cavando fundo que você encontra respostas mais verdadeiras. Entrar em contato com sua voz interior exige muita atenção. Às vezes, a vida fica tão difícil que a vontade de desistir bate forte. Nessas horas, questione-se: o que aconteceria se eu desistisse agora? Todos nós temos uma espécie de GPS interno, uma bússola que aparece justamente quando estamos cansados, sem direção, prestes a jogar tudo para o alto. Quando isso acontecer, tente lembrar por que você começou. E, acima de tudo, tente não levar a vida tão a sério enquanto corre atrás dos seus objetivos. Muitas vezes, estamos tão ocupados, correndo de um lado para o outro, que esquecemos do básico: respirar. Esquecemos de fazer pausas. Mas calma, não é preciso se isolar nem passar horas meditando. Às vezes, só de observar seus próprios pensamentos, aqui e agora, você já começa a se reconectar. Nem precisa silenciar a mente, só observe. Pergunte-se: o que a minha voz interior está tentando me dizer? As respostas podem surpreender, revelando ideias, desejos ou verdades que estavam adormecidas aí dentro e ainda te ajudando a desacelerar. Quando éramos crianças, era mais fácil imaginar o que queríamos e até fingir ser outra pessoa. Hoje isso ficou mais difícil. Mas
E se fingir ainda pudesse te ajudar a enxergar os seus objetivos? Experimente se perguntar: e se eu fingisse que já sei qual é a minha paixão, o que seria? Essa simples pergunta pode te libertar dos medos e ativar o seu lado mais criativo, aquele que sonha sem limites. Ponto principal 7. Continue em movimento até encontrar o seu destino. A questão sobre a mudança é que ela geralmente começa com algo que realmente mexe com você. Se você não se importa o suficiente com algo, não vai se incomodar em tentar mudar. Então, pergunte a si mesmo: o que faz o seu sangue ferver? Quando você descobrir o que te deixa indignado, pergunte o que pode fazer a respeito. Isso vai te ajudar a entender qual é o próximo passo que precisa dar. A certeza é um mito, mas você pode continuar seguindo seu coração até encontrar sua paixão. Quando você encontra algo que o encanta, nem sempre consegue manter o foco por um tempo suficiente para fazer a diferença. Tente se lembrar da última vez em que esteve completamente envolvido em alguma atividade. Às vezes, a gente nem percebe quando entra nesse estado de concentração total. Pode acontecer em várias situações, como ouvindo música no metrô ou ajudando alguém num momento difícil. Um dos sinais de que você entrou nesse estado de fluxo é o envolvimento absoluto com o que está fazendo. É aquele momento em que você nem percebe o tempo passar e esquece até de comer. Nesses momentos, estamos tão imersos na experiência que todo o resto simplesmente não importa. Observe a si mesmo e seus sentimentos. Onde você sentir esse tipo de conexão, pode ser aí que mora sua paixão. Você não precisa forçar o progresso, mas é importante perceber o quanto está avançando. Quanto mais tempo você dedica ao que ama, mais coisas pode realizar. Muita gente acredita que, ao alcançar o sucesso, o trabalho termina. Mas será que termina mesmo? A resposta é não. É preciso dedicação constante para manter a vida vitoriosa que você conquistou. Essa ideia pode ser frustrante ou até desanimadora, mas nem tudo é tão ruim assim. No processo de encontrar sua paixão, você vai aprender e descobrir muito sobre si mesmo. Vai entender novas formas de viver, mais alinhadas com quem você é e com o que realmente precisa. Por isso, continue nesse caminho. Escute o que seu coração diz, perceba o que te motiva e valorize cada nova conquista. Em algum momento, as dificuldades vão aparecer, mas lembre-se, você já superou outras antes, e pode superar mais essa também. Quando reconhecemos nossas conquistas, elas nos dão força e apoio para seguir em frente. Conclusão: ninguém vai viver para sempre. Tudo o que você tem é o aqui e agora para fazer as mudanças que deseja. Esse pode ser um bom momento para se perguntar: o que eu faria se tivesse apenas 5 anos de vida? Essa simples pergunta pode te ajudar a enxergar com mais clareza o que realmente importa para você. Viver uma vida com paixão não acontece da noite para o dia. Dá trabalho e está longe de ser tão glamuroso quanto parece nas redes sociais. Mas isso não significa que você não deva buscar esse caminho. Só quer dizer que vai exigir mais esforço do que você imaginava. Só que é um esforço que vale muito a pena. Porque quando você pega ritmo, sua vida começa a mudar. Você vai se sentir mais realizado, entusiasmado e feliz. Vai começar a acordar todos os dias com gratidão pela vida que está vivendo. Por fim, pergunte-se: qual é o próximo passo que eu posso dar aqui e agora? Pense em algo pequeno, simples, mas que esteja ao seu alcance. E simplesmente dê esse passo. Experimente isto. Permita-se ter dias de descanso em casa, de pijama mesmo. Deixe que esses momentos sejam de relaxamento completo, dias para apenas sonhar, sem se preocupar em fazer nada. Dê a si mesmo a chance de recarregar as energias. Com entusiasmo, anote tudo o que você tem vontade de mudar e pense qual seria o próximo pequeno passo para começar. Separe um tempo para escrever todos os seus sonhos. Não descarte nenhum, mesmo que pareça bobo. Depois, escolha os 5 que forem mais importantes para você. Isso vai te ajudar a manter o foco e a se sentir mais motivado a seguir em frente. Por enquanto é só. Ouça mais resumos intrigantes com apenas alguns toques.